igreja com a paz do Senhor. E dizer da minha felicidade de estar aqui hoje à noite, nosso pastor Francisco Orlando falou comigo se daria para hoje estar aqui embolsando o nosso amado irmão Israel, pois ele está com a equipe de presbíteros nas vilas celebrando a ceia, e eu afirmei a ele que daria para estar aqui, e aqui estamos nessa noite na Vila Ceará para proceder com esse culto de posse, transição de posse, pois a obra do Senhor, ela não para o trabalho entregue, por mais que alguém por motivo justo não possa mais dirigir, mas sempre vai estar fila de obreiros, né, para assim continuar a obra do Senhor sendo feita. Pois nós sabemos que quando Jesus perguntou para os apóstolos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E os apóstolos responderam: Senhor, uns dizem que tu és Moisés, Elias, ou algum dos profetas. E Jesus perguntou: e vocês, o que dizem que eu sou? E Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós sabemos que há muito tempo muitos desejam que essas portas se fechem, a porta do Evangelho, a igreja, mas sabemos, irmãos, que essa obra não é do homem, essa obra é de Deus. E se a obra é de Deus, não tem quem possa com ela, porque Deus está na frente, Deus está batalhando pelo seu povo, pela sua igreja aqui na terra. Meus amados irmãos, eu quero convidar a amada igreja, como é culto de posse, nós queremos cantar com a igreja o hino 433. Sois bem-vindos, sois bem-vindos. Eu quero convidar toda a igreja para louvar a Deus juntamente conosco, dando assim os bem-vindos ao nosso querido irmão Israel, que estará daqui a pouco assumindo a direção deste trabalho. Nossas vozes jubilosas elevamos com fervor pela vida amistosa dos obreiros do Senhor. Sois bem-vindos, sois bem-vindos, campeão de Jeová.
doce és, bem solteiro, trabalhar sem dilação, pra fazer teu rei eterno, brilha em cada coração. Sois bem-vindo, campeão de Jeová. Parabéns, mas não fiz jeito, a congregação vos dá. Amém, irmãos? Nós vamos continuar o trabalho do Senhor. Bem, meus irmãos, lembrando a igreja que hoje está acontecendo a última posse. Ontem foi a penúltima, lá no Planalto, no Antônio, né? E hoje está sendo a última, no caso, do irmão Israel. Desde a semana passada que vem sendo realizada uma sequência de posses, ali no setor do irmão Francisco Oliveira, que foi empossado, e toda a Serra do Mel, na verdade. Os dirigentes que foram transferidos de uma vila para outra, e os demais que foram separados para coordenar a Serra do Mel. Foi aberto aqui 7 setores. O setor 2 aqui, que pega da Acre até Amazonas. Tem esse setor, que é o setor que pertence ao presbítero Vicente, que vai coordenar. O outro setor aqui no Planalto até Tocantins, é o irmão Antônio, que foi empossado ontem. Aí tem aquele setor da Minas Gerais até Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nosso irmão Raimundo, o presbítero Raimundo, que vai coordenar e já foi empossado também. Temos o irmão Valtudes também, que foi empossado ali na Espírito Santo, e vai ficar responsável pelas vilas Espírito Santo, São Paulo e Guanabara. E o presbítero Zezinho, que foi empossado e vai ser responsável pelas congregações da Vila Paraná, Pau d'Arco e Farol. Então os irmãos continuem orando por esses irmãos, por esses homens de Deus, que Deus tem escolhido para a sua obra, para que Deus continue abençoando a sua obra aqui na Serra do Mel. Pois a obra de Deus, irmãos, na matemática de Deus, não existe diminuir nem dividir. É só adicionar e multiplicar. E a obra de Deus é assim, irmãos. É só multiplicando, é crescendo. É como a história de um certo pastor que assumiu uma cidade do sertão, e lá tinha muita gente, principalmente o prefeito daquela cidade não gostava de crente. E quando soube que tinha chegado o pastor naquela cidade, ele já procurou fazer de tudo para proibir os irmãos, os crentes, de pregar o evangelho. E eu sei que começou, mandou prender o pastor, mandou prender os irmãos. E quando prendia os irmãos, prendeu o pastor, aí apareceu mais irmãos. Aí o delegado vai novamente com os policiais, prende novamente. Quando termina os irmãos, vem as irmãs. E o delegado diz para o prefeito: olha, não tem jeito não, esse povo é que nem formiga. Enquanto mais prende, mais aparece. Sabe por quê, irmãos? É porque esta obra é de Deus, irmãos. E o Deus que nós seguimos é o Deus da multiplicação. Glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos ouvir a esposa do nosso irmão Rodrigo. Ela vai louvar ao Senhor, nossa irmã Elisângela. E enquanto isso, os irmãos continuem adorando a Deus. Pois esse Deus que nós servimos é um Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Dando continuidade ao trabalho do Senhor nesta noite, como o hino já disse, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Segundo a palavra diz que é um povo seu especial, zeloso e de boas obras.
Lá em João capítulo 14, Jesus, ele traz uma palavra de ânimo aos discípulos, pois sabendo Jesus que os discípulos iam ficar tristes pela sua partida, pois há 3 anos ou mais de 3 anos, Jesus esteve com o discípulo fazendo a obra do Pai, pregando o reino de Deus, curando os enfermos. Mas Jesus ele conforta e diz para os apóstolos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então nós, a igreja, nós, a noiva de Cristo, estamos esperando a sua volta para nós subirmos para os céus. Meus irmãos, eu quero aqui trazer uma rápida palavra dentro deste culto de posse, baseando-me em Josué capítulo 1, a partir do versículo 1, que fala sobre a sucessão de Moisés. Todos conhecem a história de Moisés, e Jesus, Deus o chamou para libertar o povo da escravidão do Egito, e Moisés, em obediência a Deus, falou a Faraó e libertou aquele povo. Não foi fácil, pois o rei Faraó estava com o coração endurecido, não queria libertar o povo, não queria liberar o povo, mas através daquelas pragas que Deus enviou para o Egito, e a última praga, que foi a morte dos primogênitos, ele decidiu libertar o povo da escravidão e deixar o povo, os hebreus, ir para a sua terra. E nós vemos, irmãos, que Deus dirigiu aquele povo por um caminho diferente, pois a jornada do Egito para Canaã era uma jornada de 40 dias, mas Deus fez eles caminhar 40 anos. E a Bíblia fala que aqueles que saíram do Egito só entrou na terra Josué e Calebe. Nem Moisés entrou pela desobediência que ele cometeu. Quando Deus falou para ele falar a rocha, e em vez de ele falar, ele feriu a rocha. E por esse motivo Moisés não entrou na terra prometida. Deus apenas permitiu que Moisés visse a terra, mas não permitiu que ele entrasse na terra. Só entrou Josué e Calebe e aqueles que nasceram no deserto. Pois nessa jornada de 40 anos, nasceu muita gente no deserto. E aqueles que nasceram no deserto, esses foram os que tiveram a oportunidade de entrar na terra prometida. E nós vemos que quando Moisés estava nos seus últimos dias, Deus separou um sucessor para Moisés. E aqui eu quero, diante deste versículo, mostrar que a obra de Deus nunca vai faltar sucessores. O nosso irmão Ezequias trabalhou esses anos aqui, fazendo a obra de Deus, pregando a palavra do Senhor, ganhando almas para o reino de Deus, zelando do patrimônio da igreja, mas chegou o momento dele ir mais à frente, de fazer a obra em outro lugar. Pois o nosso irmão Israel, que vai ser empossado hoje, ele vai continuar fazendo a mesma obra que o irmão Ezequias
tem feito até hoje. Só que existe uma diferença. A obra é a mesma, mas cada um tem as suas estratégias dadas por Deus de fazer a obra do Senhor. Eu quero adiantar para a igreja da Vila Ceará que cada um que passa por aqui, que Deus coloca para dirigir esse trabalho, cada um vem fazer a obra de Deus, mas cada um tem uma maneira diferente de trabalhar. Por quê? Porque se todos fossem iguais, Deus não necessitaria de fazer mudança na igreja. Permaneceria o mesmo dirigente o tempo todo, até o arrebatamento da igreja. Mas por que é que Deus, Ele permite que haja mudança dos dirigentes? Porque uns passam 1 ano, outros passam 2 anos no máximo, até 3 anos, mas chega o momento dele ser transferido para outra vila, para outro setor, e vem outro para o substituir. E esse que vem mandado por Deus também para fazer a obra do Senhor, a obra de Deus, só que Deus vai usar ele de outras maneiras. Não é todos que trabalham iguais, não existe isso. Até porque, meus irmãos, essa questão de fazer a obra por estratégia, quem ensina a nós fazer é o próprio Jesus. Jesus, ele fazia a obra do Pai aqui na terra e usava as suas estratégias. Jesus ensinava ao povo e usava muitas vezes, ou muitas das vezes, a maioria das vezes, Jesus usava de parábolas, de comparações, de simbologias. Nós vemos no capítulo 15, Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Jesus, ele coloca-se como a videira e coloca o pai como o lavrador. Então Jesus, ele usava de estratégia para fazer a obra do pai. Da mesma forma, ele dá estratégia a cada um que assume o trabalho do Senhor, que assume a obra de Deus. Então os irmãos já estão bem experientes nessa área, porque aqui já passaram muitos dirigentes. Os irmãos já sabem que a maneira que o nosso irmão Israel vai trabalhar com as suas estratégias na obra de Deus será um pouco diferente das estratégias que o irmão Ezequias usava para fazer a obra de Deus. Pode até ter algumas que sejam parecidas ou da mesma forma, mas vai existir outras que serão diferentes. E assim a obra de Deus continua sendo feita aqui na terra e aqui na Vila Ceará. E aqui nós vemos, irmãos, no versículo 1 de Josué: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, estas palavras Deus falou para Josué. Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Então Deus escolheu Josué para suceder o lugar de Moisés, para ser empossado no lugar de Moisés. E ali Josué assumiu a dianteira, assumiu a obra, abraçou a obra que Deus estava lhe entregando, pois sabemos que para Josué não foi fácil ser o sucessor de Moisés, mas ele abraçou a obra do Senhor, fez a vontade de Deus e foi um grande homem. Se você ler a história dos heróis da fé, você vai ver que Josué está incluso também na lista dos heróis da fé. Por quê? Porque Josué foi um exemplo de um grande obreiro na obra
de Deus. Então, nesta oportunidade, meus amados irmãos, as horas já se avançam, nós queremos convidar nosso irmão Ezequias para se colocar aqui ao meu lado esquerdo. A esposa dele não está aqui, ele já justificou os irmãos, que ela não pode estar, mas ele está aqui. E eu quero deixar um versículo para a meditação do nosso irmão Ezequias, que está se despedindo hoje aqui da congregação da Vila Ceará. Já tomou posse lá na Vila Brasília 3. Estava dirigindo 2 congregações, na verdade, né? Até hoje ele estava sendo dirigente de 2 congregações, mas hoje ele vai entregar a Vila Ceará e vai, a partir de quinta-feira, trabalhar com os irmãos ali da Vila Brasília 3. E eu quero deixar para a meditação do nosso irmão Ezequias, Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Que o irmão medite neste versículo, quando o escritor diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com o seu nome mostraste, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Então, irmão Ezequias, Deus registrou tudo que o irmão fez aqui durante este tempo que o irmão passou aqui na Vila Ceará. Está tudo registrado por Deus. E o que eu glorifico a Deus, a esse Deus que nós servimos, irmãos, porque muitas vezes a gente trabalha para o homem da terra e ele não quer pagar aquilo que é de direito da gente, mas Deus é um patrão fiel. Ele paga todos os nossos direitos, ou melhor dizendo, ele já pagou, porque a partir do momento que nós aceitamos ao Filho dele como nosso Salvador, a Bíblia diz que a conta que nós devia, a cédula foi rasgada. Então, tudo está registrado em Ezequias, lá diante de Deus, e quando o irmão chega lá, o irmão vai receber o galardão pela obra que o irmão tem feito aqui na Vila Ceará, como também na Vila Maranhão, onde o irmão também pastoreou aquela vila também. E aqui o escritor diz: porque Deus não é injusto. Talvez se fosse o homem, usasse de injustiça, porque o homem é falho, mas Deus, ele não é injusto. Deus é justo. Nós servimos ao Deus justo, ao Deus fiel. Então, vamos, meus irmãos, poder sentar. Meus aqui, Deus continue abençoando o nosso amado irmão. Nesse momento, irmãos, nós vamos, nesta oportunidade, também convidar o nosso irmão Israel. Interessante que todos os dois são da Vila Piauí, né? Todos os dois são residentes da Vila Piauí. Quero convidar o nosso irmão Israel, nesta oportunidade. Nosso irmão Israel, que é a segunda congregação, né, que você dirige. Dirigiu a Goiás no ano passado e agora está assumindo, vai assumir a Vila Ceará. Ficou mais perto um pouco, irmão, só 5 quilômetros, né? Graças a Deus. Também, irmãos, eu quero nessa oportunidade trazer aqui um versículo para a meditação do nosso irmão, que está sendo empossado nessa noite, aqui na Vila Ceará. Quero deixar para a meditação do nosso irmão, Isaías 41, versículo 10. O irmão medite nesse versículo, quando o Senhor diz assim: não temas, porque eu estou contigo. Irmão, não temas, Deus está contigo. Assim como Deus foi com o irmão na Vila Goiás, será com o irmão aqui também na Vila Ceará. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Irá aparecer problemas, irá, porque não existe a obra de Deus que não apareça dificuldade.
Eu tenho um pouquinho de experiência nisso. Passei 16 anos trabalhando na obra de Deus, à frente de igreja. Tem os momentos prazerosos, mas tem os momentos de luta. Mas o Senhor diz aqui, não te assombres. Quando chegar esse momento de dificuldade, não te assombres, porque Ele é o teu Deus. Ele estará contigo para lhe dar vitória, para lhe dar a direção certa, a resposta certa. Porque muitas vezes, irmão Israel, muitas vezes, a melhor resposta é o silêncio. Eu digo isso por experiência. Tive de ser acordado por algum irmão lá onde eu passei, de 5 horas da manhã, para trazer um assunto sem nenhum fundamento. E ali eu dei o calado por resposta. E esse calado por resposta resolveu o problema. Então, muitas vezes, a melhor resposta é o silêncio. O irmão escute, peça direção a Deus, e se Deus mandar o irmão ficar em silêncio, fique em silêncio. Não dê resposta, e a resposta para aquela pessoa será o silêncio. E o silêncio também resolve. E diz aqui também, eu te esforço, eu te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Então Deus é quem te dá força, Deus é quem vai te ajudar, Deus é quem vai lhe sustentar no momento de dificuldade, na hora da dificuldade. Porque a obra de Deus, ela tem a sua dificuldade, mas é prazeroso. É muito prazeroso fazer a obra de Deus. E isso eu digo, como já falei por experiência. Estou aqui na Serra do Mel, também fazendo a obra de Deus. Não como vinha fazendo antes, mas tudo é a obra de Deus, né? Então, que Deus continue abençoando o nosso amado irmão à frente desta igreja. Estou aí na Rio Grande do Norte. Quando o irmão precisar da minha pessoa, se eu tiver em condição, com certeza eu chegarei aqui também para lhe ajudar. Assim como eu estou disponível ao irmão Ezequias, estou também disponível ao nosso amado irmão. Viu? Então, nesse momento, irmãos, eu quero passar as mãos do nosso irmão Israel esta Bíblia, que representa, com essa Bíblia, o irmão vai alimentar este rebanho. É daqui que o irmão vai tirar a palavra, o alimento para este rebanho aqui. É com a palavra de Deus, né? E essa Bíblia, espiritualmente, agora representa a igreja que o irmão vai receber agora. Quando eu entregar essa Bíblia, o irmão está recebendo a noiva de Cristo, para o irmão, a partir de hoje, cuidar dela aqui na Vila Ceará. Então, eu quero passar as suas mãos e quero convidar a igreja para nos colocar em pé e vamos fazer uma oração. O irmão, a sua esposa está? Pronto, podia a esposa chegar até aqui, os filhos, né? Nós vamos orar por eles, para Deus continuar abençoando a eles, em nome de Jesus, a esta família que está assumindo esta congregação nesta noite. Tudo bem, meus irmãos? Levanta sua mão em direção a eles aqui, vamos orar. Eterno Deus, Pai de bondade, Deus eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Neste momento, meu Deus e meu Pai, queremos te apresentar, Senhor, o teu filho, Pai Israel, que está assumindo, meu Deus, esta congregação a partir de agora, para trabalhar nesta comunidade, Senhor, nesta vila, para fazer a tua obra, assim como teu filho, nosso irmão Ezequias, tem feito, Pai. Senhor da glória, abençoa ele, sua esposa, seus filhos, meu Pai, usando ele maravilhosamente, Senhor, como o Senhor tem usado ali na Vila Goiás, lhe dando, Senhor, a direção, lhe dando discernimento, lhe dando a sabedoria, lhe dando a palavra, no abrir e fechar dos seus lábios. Usa ele como instrumento, ó Deus, em tuas mãos, meu Pai, para alimentar este rebanho, que muitas e muitas
das almas venha te aceitar através do teu instrumento, meu Pai. Senhor da glória, assim te pedimos a tua bênção sobre eles, em nome de Jesus, porque o teu Filho amado vive e reina para todos sempre. Amém. Eu quero declarar, como ministro do Evangelho, o irmão Israel está empossado em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Nesse momento, ele vai falar algumas coisas aqui, pouco mesmo, porque a hora já se foram, porque ele vai ter muito tempo para falar, né, irmão Israel? Ele